Olá, amados, a paz de Yahushua. Uma boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de janeiro de 2019. Nós estamos aí segunda-feira, finzinho do mês, né? Já está chegando, fim do mês. Amados, eu até disse que eu ia ler 1 Coríntios do 14, do verso 20 em diante, mas eu senti o desejo de ler a carta aos Romanos. Eu quero fazer assim, eu senti o desejo de ler a carta aos Romanos, e depois eu vou ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, e assim eu vou indo lendo as cartas de Paulo, tá? E eu vou fazer o seguinte, cada vídeo, para não ficar longo, eu vou ler de 2 em 2 capítulos, tá? E nesses capítulos eu não vou ler epígrafes, tá? Esses títulos, o subtítulo que dá o título que dá aqui na Bíblia, eu não vou ler para não tirar o foco. Porque o que acontece da Bíblia, né? Eles acrescentaram epígrafes e capítulos e versículos, eles acrescentaram justamente para tirar o foco do que está sendo lido. Que a gente está lendo uma coisa, de repente a gente acaba de ler, e a continuação a gente vai ler o título, ao invés de a gente seguir na linha de raciocínio do apóstolo, ao invés de a gente seguir o que ele está falando, a gente vai se desviar e vai se atentar ao que está dito na epígrafe. Então isso vai tirar muito a concentração e o foco do que realmente o apóstolo quer dizer, entende? Então, e eu gostaria também de falar com vocês, amados, que a Bíblia, né, voltando, sempre falando isso, a Bíblia ela não é um livro de cunho religioso. Ela é um livro histórico e que contém partes para nós seguirmos, né? Ao qual Yahushua ele nos ensinou como nós devemos nos comportar neste mundo, nesta vida temporal, e ele nos deu a promessa, né, que é a vida eterna, que é esta promessa que ele nos deu, e os apóstolos também vêm ensinando a doutrina do nosso Salvador, né? E a doutrina do nosso Salvador é que nós andemos no Espírito. Porque quando a gente anda no Espírito, a gente anda nele que é o caminho, a porta que é ele, e a gente é o templo, a gente crê nisso, então nós damos testemunho dele, por quê? Porque ele habita em nós. Então quando nós andamos no Espírito, nós não vivemos na concupiscência da carne. Entende? Então é importante a gente sempre ligar nisso, que a doutrina do Salvador não é física. Não é uma doutrina física, de você ir a um templo, de você tomar uma ceia física, de você ter um batismo físico, de você dar um dízimo físico, entendeu? De você fazer um jejum físico para o espiritual. Não. É tudo no entendimento, no físico. De você orar alto, não. Tá? Andar no espírito é você seguir o Salvador, certo? Yahushua, no entendimento. Tá? Isso que nós estamos ensinado aqui, né? Que vocês devem ir para o Salvador, né? Amado evangélico, você espírita, católicos, da Umbanda, do Candomblé, de todas as religiões. E que eu sei que todos que estão na religião buscam ao verdadeiro Pai, ao verdadeiro Criador, né? Mas todos estão no engano da religião, porque o Criador não habita em templos feitos com mãos humanas. Ele habita em nós, quando nós cremos. Então, andar no Espírito é isso, é o quê? Você crê que você é o templo, então você não vai a um templo físico. Tá? Então, você não precisa orar alto no templo, você vai orar no seu entendimento. Tá? Então, você não vai a um caminho físico para um templo e abrir uma porta de um templo para entrar. Entendeu? Por quê? Porque Yahushua é o caminho, ele é a porta estreita. Larga é a porta da perdição, que são as portas de todas as religiões, que é a porta larga. Entende? Que é a porta do engano. Tá? Então, Yahushua é o único pastor, isso também é no entendimento. Então, a gente não precisa de um líder religioso, um pastor, um padre, um guru, um pai de santo, tá? Para poder pedir, para ser o nosso guia espiritual. Tá? Por quê? Porque quem é o nosso guia espiritual é Yahushua. Então, quando a gente começa a ler as Escrituras
e assim se desligando, se descontaminando da religiosidade, tá? A gente começa a entender muito do que se está escrito. Por quê? Porque aqui está escrito, mas é uma coisa de você andar no Espírito. Ele explica aqui como andar no Espírito. Só que a religião, os líderes, eles não entendem isso, o que é andar no Espírito, porque eles não andam no Espírito, eles andam na carne, na visão carnal físico. Quando eu falo carne, eu não estou falando assim de estar em pecado, falando de estar em pecado, não. Eu estou falando visão carnal, é a visão física. E Yahushua, ele veio curar a cegueira espiritual. Qual a cegueira espiritual? A pessoa passa a enxergar no espírito e ela é curada entendeu? Essa cegueira que ela está tendo na carne, ela é curada e ela passa a enxergar no espírito. Então, quando a gente começa a ler a escritura, porque não é só a Bíblia a escritura, amados. Tá? A Bíblia é o resumo das escrituras. Tá? Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, apócrifos, os livros de história, tudo faz parte da escritura. Com um olhar espiritual, não com um olhar religioso, muda muita coisa. Tá? Então eu quero deixar essa introdução para vocês, que quando vocês lerem a escritura, orem no entendimento ao Pai e peça: Pai, me mostra isso aqui que Ele vai mostrar, porque é tudo no entendimento, no espírito, não é nada físico mais, tá? Hoje é no entendimento, certo? Então vamos começar? Eu vou ler Romanos 1 e 2 e depois eu vou gravar, daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo lendo 3 ao 4, eu vou fazendo assim, tá? Vou lendo de 2 em 2, depois vou para 1 Coríntios, 2 Coríntios e assim vou indo, tá bom? Então vamos começar. Paulo, servo de Yahushua, amados, só para lembrar, Yahushua é o nome do nosso amado Salvador, não é Jesus, tá? Jesus Cristo é um nome blasfemado e que significa, se vocês pesquisarem, Jesus significa Deus porco, Deus cavalo. E o Cristo é a crista do galo. Tá? Tanto que a Igreja Católica faz essa missa aí, a missa do galo, no dia 25 de dezembro, é justamente essa crista do galo, que é o Terron, o dragão com a crista de galo. É isso que eles celebram nesse dia. Tá? E Iarro é o nome do nosso Pai. É Iarro, não é Deus e nem Senhor. Tá? Então, Deus e Senhor são títulos, não são nomes. Então, quando eu leio aqui Yahushua, estou falando de Jesus, certo? Que eles ocultaram, mas o nome do nosso Salvador é Yahushua. E eu lendo Yahu, tá? É o nome do nosso amado Pai, tá bom? E o nome do apóstolo Paulo é Shaul, certo? Que Paulo eles blasfemaram, que é alusão ao Deus Apolo, tá certo? Eles colocaram Paulo, tá? Até isso eles fizeram. Mas eu vou me ater só em ler Yahushua e Yarro, quando for no lugar de Yahushua, e Jesus eu vou ler Yahushua, e quando for de Deus eu vou ler Yarro, tá bom? Então vamos começar. Paulo, servo de Yahushua, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Yarro, o qual foi por Yarro, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Yarro com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Yahushua, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber benevolência, graça, tá, gente? Só que graça é uma palavra blasfemada, então eu estou lendo benevolência, tá? Então aqui, por intermédio de quem viemos a receber benevolência e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamado para ser de Yahushua, a todos os amados de Yarro, que estáis em Roma, chamados para serdes separado, santos aqui, é uma outra palavra blasfemada, tá, amados? E que significa uma palavra que vem da palavra Satanás,
Então, é só vocês pesquisarem que vocês vão encontrar isso, tá? Então, nesse santo aqui, eu vou ler separados, tá bom? Que nós somos separados de Iarro, tá? Então, verso 7. A todos os amados de Iarro, que estáis em Roma, chamados para ser de separados, graça também é outra palavra blasfemada, tá? É complicado, né, amados? A gente lê a escritura dessa forma, né? Que graça, vitória oh, meu pai, eu esqueci agora. É graça, vitória e tem outro nome, que são os três filhos. E glória. Graça, vitória e glória são as três filhas do Deus Zeus, tá? São três filhas, certo? Então, é muito complicado, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, graça, né? Que a graça aqui é benevolência, tá? A vós outros e paz da parte de Iarro, nosso Pai, e do Senhor Yahushua, tá? Amados, apóstolo, o que é apóstolo? Apóstolo foram os 12 discípulos que estiveram com Yahushua, certo? Então, eles viram Yahushua, por isso que eles eram apóstolos. E aí Judas traiu Yahushua e se matou, certo? Então, assim, eles eram conhecidos como discípulos, depois eles passaram a ser apóstolos. E o apóstolo Paulo, ele, né, o Shaul, ele foi apóstolo porque ele viu Yahushua. Então, todos que viram Yahushua, né, seguiram esses apóstolos dos 12, tá? Eles são... ter esse título de apóstolo porque eles viram Yahushua. E o apóstolo Shaul, o Paulo, ele viu Yahushua quando ele estava a caminho de Damasco, e Yahushua perguntou para ele: Shaul, Shaul, por que tu me persegues? E ele perguntou: quem és tu que fala comigo, Senhor? E ele disse: eu sou Yahushua, aquele a quem tu persegues. Então, esses são apóstolos porque viram Yahushua. E depois o apóstolo Paulo, ele foi ao terceiro céu e viu Yahushua também, tá? Só que esses apóstolos aí que estão hoje com o título de apóstolo, apóstolo Valdomiro Santiago, apóstolo Angelo Duque, apóstolo Miguel Ângelo, isso aí, não, esses não são apóstolos, não são nem pastores, quanto mais apóstolos, tá? Isso é mentira deles, eles não são apóstolos. Apóstolo é aqueles que viram o Salvador, que conviveram com o Salvador em vida, nessa vida temporal. E depois, né, que o apóstolo Paulo também viu no terceiro céu, ele foi arrebatado ao terceiro céu e teve grandes revelações. No Apocalipse de Paulo também diz essas revelações, conta partes dessas revelações que ele teve, né, dos anjos e até mesmo de Yahushua, né, porque ele mesmo que se revelou através dos anjos, tá? Então é isso. Vou aqui continuar aqui, verso 8 para vocês. Primeiramente, dou graças a Iarro, mediante Yahushua, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Iarro, a quem sirve meu espírito, veja, ele serve no espírito, no entendimento, não é no físico, entende? É no espírito. Então vamos lá. Porque Iarro, a quem sirve meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Iarro, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis que, muitas vezes, me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Iarro para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu. Esse judeu aqui também é blasfemado, tá, amados? A palavra judeu significa judiar, maltratar. A tribo de Judá, né, que também é outra palavra blasfemada, porque tem a letra J, né? Mas a tribo de Judá, se fossem judeus, teria que ser judaítas. Porque, veja, a tribo de Rubens é rubenita, de Manassés, Manaítas, acho que é isso. Eu sei que tudo termina com itas. Bom, enfim. Então, a tribo de Judá teria que ser judaítas e não judeus. Se você pesquisar a palavra judeus, a etimologia, você vai ver que a palavra judeu significa judiar, maltratar. E é isso que esses judeus da ONU fazem com a gente. Esses falsos judeus, que não são judeus, não são os verdadeiros. Porque nós somos os verdadeiros. E não somos nem judeus. Nós fazemos parte das 12 tribos de Israel, que são os hebreus. Nós somos o povo hebreu. Não é só uma tribo judeu, que na verdade seria judaítas. Mas nós fazemos parte da nação de Israel, que faz parte das 12 tribos de Israel. Tá? Então aqui, ó, aquele que crê primeiro do hebreu, tá? Não é do judeu aqui, é do hebreu, que é o povo hebreu, ou seria do judaíta. Mas em todo caso, como está aqui na Bíblia judeu, né? Também do grego, porque o povo hebreu é o povo escolhido de Yahvé. Esse foi o povo escolhido, né? E que eles, infelizmente, né, nossos antepassados não seguiram os ensinamentos, né? E até hoje nós sofremos por isso, né? Visto que a justiça de Yahvé se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Por que o justo viverá por fé? Que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque a fé é andar no espírito, não é no físico mais. Então você crê que você é o templo, você não precisa mais de um templo, você crê. Isso é fé. O justo viverá por fé. Você crê que Yahushua é o pão vivo que desceu do céu? Então você não precisa mais comer um pão físico num templo. Entendeu? Isso é fé. Entendeu, amados? Então vamos lá. Verso 18. A ira de Yahvé se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aqui ele está falando de homens que detêm a verdade. Pode ser até esses judeus da ONU que sabem da nossa história, que sabem de tudo que aconteceu, que sabem que Yahushua é preto, que sabem o nome de Yahushua, que botaram Jesus, que sabem nossa história, que nós somos o verdadeiro povo hebreu e que eles estão nessa falsa Israel, que não é Israel coisa nenhuma. Eles sabem disso tudo, amados. Isso aqui é deles que está falando, tá? A depravação dos homens. É deles. Veja, a ira de Yahvé se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, eles detêm a verdade, eles sabem da verdade. Tá? E não falam, eles omitem. Até esses que traduziram a Bíblia, né, traduziram as escrituras e colocaram na Bíblia, que a Bíblia não existia, esses também deteram a verdade, porque colocaram a história resumida na Bíblia e ocultaram os nomes. Entendeu? Eles ocultaram o nome e ocultaram parte das histórias. E que Yahvé tem trazido à tona, né, o Espírito de Yahvé, e Yahushua tem nos revelado. Porque se não fosse o Espírito dele nos revelar, a gente não saberia, né? Então, verso 19. Porquanto o que de Yahvé se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Yahvé lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Yahvé, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Yahvé, não o glorificaram como Yahvé, nem lhe deram graças,
antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Iahve incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Iahve entregou tais homens à imundície, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Iahve em mentira. Veja, eles mudaram a verdade de Iahve em mentira. Amados, a verdade de Iahve sempre foi que nós tínhamos que andar no Espírito. Entende? E Yahushua morreu para nos trazer a liberdade, nos libertar do jugo da escravidão, da religião. E o que esses homens fizeram? Criaram uma religião, colocaram fardos pesados sobre nós. E Yahushua não é o pastor daqueles que vão para uma religião, que Yahushua não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, eles mudaram a verdade de Yahushua, mentira. Entende? Eles mudaram. E as pessoas estão indo por engano, preferem acreditar na mentira. Quando a gente fala as verdades, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque já está com a mente cauterizada na mentira. Entende? Então aqui, pois eles mudaram a verdade de Yahvé, mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Assim seja. Por causa disso, os entregou Yahvé às paixões infames. Por quê? Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Yahvé, o próprio Yahvé os entregou à sua disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Yahvé, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem compaixão, né? Sem compaixão, porque misericórdia aqui vem da palavra miséria. Então aqui, ora, conhecendo eles a sentença de Yahvé, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quer dizer, são pessoas que não têm compromisso, que não querem nada com Yahvé, só pensam nas coisas deste mundo, nos benefícios deste mundo. Capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgares a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Yahvé é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Yahvé? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Yahvé é que te conduz ao arrependimento? Olha isso, amados. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ou seja, porque Yahvé, ele é rico, né, em bondade, em tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Yahvé é que te conduz ao arrependimento, ou seja, é a bondade de Yahvé que nos conduz ao arrependimento. E as pessoas não querem saber disso. Esses que praticam essas coisas não querem saber disso, né? Mas, verso 5, tá? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente,
Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e a revelação do justo juízo de Arro, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, cada um será retribuído segundo o que proceder aqui. As nossas obras, tudo que nós fizermos, nós seremos recompensados. Entendeu? Se a gente fizer obras que agrade a Yahweh, nós seremos recompensados. Se a gente fizer obra que não agrade a Yahweh, que agrade a Terron, também seremos recompensados. Entendeu? Então é isso que está aqui. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, a pessoa que escolhe a obra que quer fazer, a pessoa que escolhe o caminho. Yahweh, ele não é injusto, ele é justo. A pessoa que não receber o perdão, que não reconhecer que ele é longânimo e que em perdoar e não se arrepender e assim perder a salvação e ir para o fogo eterno e ir para a perdição, não foi injustiça de Yahweh. O Yahweh, ele deu a oportunidade. A pessoa que escolhe. Ou seja, a pessoa que escolhe o rumo que ela quer seguir na vida. Entende isso? Verso 7. Então vamos lá, verso 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Eu vou ler judeu, amado, mas é muito triste a gente ver nessas palavras assim blasfemadas, né? É triste isso, né? Então, ao judeu primeiro e depois ao grego. Verso 11. Por quê? Para com Yahweh não há acepção de pessoas. Ou seja, amados, as pessoas, eles usam esse versículo isolado, né? Ah, Deus não faz acepção de pessoas. Muita gente fala isso no sistema, né? É verdade, Deus não faz acepção de pessoas, exatamente. Yahweh não faz acepção de pessoas. Então as pessoas pensam que por isso, que as pessoas que estão no templo e tal, que todos serão salvos porque Yahweh não faz acepção de pessoas. Não é isso. O que ele quer dizer aqui é que ele não faz acepção de pessoas, de todas as pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Entende? Ele ama todos igualmente. Tanto é que ele ama todos igualmente que ele dá a liberdade da gente escolher. Porque a gente também tem que amar. Nós precisamos amar a ele sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Então, ele nos ama tanto que ele nos dá o direito de a gente escolher o nosso caminho. Então, quando a pessoa vai e se perde e vai para a perdição porque escolheu, é porque Yahweh, ele não faz acepção de pessoas. A pessoa que escolhe Yahweh, ele ama todos, ele quer todos, ele não faz acepção de pessoas. Entendam isso. Ele ama todos igualmente. Por ele salvaria todos. Por ele nenhuma alma se perderia. Porque ele não faz acepção de pessoas. Ele é fiel com todos. Ele é fiel com o justo. Ele é fiel com o injusto. A fidelidade de Yahweh, amados, não está ligado a você estar num templo de pedra e você ser dizimista fiel. Ó, se você for fiel no dízimo, nas ofertas, Deus vai ser fiel com você, tá? E a pessoa que não for fiel, Deus não vai ser fiel? Isso não é Yahweh. Esse é Terron. Porque a fidelidade de Yahweh, amados, está em nos dar o sol, nos dar a chuva, nos dar o ar para respirar, nos dar saúde, nos dar o fôlego de vida. E isso é a fidelidade de Yahweh. São todas as coisas que ele nos dá. É fidelidade, ele dá tudo, tanto para o justo quanto para o injusto. Entende? Tanto para aqueles que creem em Yahweh, como para aqueles que não creem, que até mesmo debocham dele, zombam do nome dele, da mesma forma ele dá. Ele ama todos igualmente. Ele não faz acepção de pessoas.
Portanto, porém, se a pessoa ela não receber o amor de Yahweh e não aceitar o sacrifício de Yahushua e não se arrepender e ir para a perdição, não é que Yahweh fez acepção. Não, a pessoa que escolheu. A pessoa que escolhe o caminho. Entende? Então, esse versículo, eles usam esse versículo de uma maneira muito assim deturpada, tipo, Deus não faz acepção de pessoas, mas eles falam para o outro lado. Eles falam para o lado assim, tipo, Deus não faz acepção de pessoas. Olha, se você foi um bandido e você vai para a igreja agora, então Deus não faz acepção de você. Não é isso. Yahweh, ele não faz acepção de pessoas, tá? De ninguém. Porém, se a pessoa escolheu o caminho errado, ela escolheu. Não foi que ele fez acepção. Ele não faz. Ele não é assim, tipo, olha, eu amo você, você não vou amar. Eu amo ciclano, Beltrano eu vou odiar. Não, ele é amor. Ele ama a todos. Porém, a pessoa que escolhe o seu caminho. O caminho que quer seguir. E ele dá oportunidade. Ele dá oportunidade e dá muita oportunidade. Certo? Então vamos lá. Cadê? Onde ele está? Cadê? Isso. Porque para com Yahweh não há acepção de pessoas. Verso 12. Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Yahweh, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, amados, aqui ele está falando o seguinte, a pessoa, veja, cadê? Assim, pois, todos que pecaram sem lei, ou seja, pecaram sem lei, também sem lei perecerão, porque não teve lei, tá? E todos que com lei pecaram mediante serão julgados. Por quê? Porque a pessoa que pratica a lei, né, ela vai ser julgada. Porque se a pessoa pratica um item da lei, ela tem que praticar toda a lei. Se ela pratica toda a lei e deixa de praticar um item, ela já está condenada, entendeu? Ela já é maldita. É isso que diz a Escritura. Já é maldito, você tem que praticar toda a lei. Se você escolher praticar a lei, você vai ter que praticar toda a lei. Se não praticar toda a lei, praticar uma parte e a outra não, você já é maldito. Ou você pratica a lei toda, ou você não pratica a lei. Ou você pratica a lei que é carne, que é físico, ou você vai para o espírito, que é liberdade nele, para você adorar sem cargo, sem julgo, sem peso da religião e sem lei. Entendeu? Então vamos lá. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Yahweh, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Yahweh, por meio de Yahushua, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Yahweh, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontra em trevas. Veja, amados, isso aqui ele está falando das pessoas que estão seguindo a lei. Porque a pessoa que segue a lei, ela vai ser julgada por estar seguindo a lei. Entende? Hoje não é mais lei, hoje é benevolência do Pai. Entende? Hoje é benevolência. Veja, aqui, ó, para vocês verem aqui, ó, quando, pois, os gentios que não têm lei, ó, o gentio não tem lei, ó, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei. Verso 14, tá voltando aqui. Servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Ou seja, a lei que ele está falando aqui gravada no coração é andar no espírito. Porque quando você anda no espírito, você tem a lei de alma no seu coração.
Não é a lei física, não é a lei de você cumprir rituais religiosos, mas é a lei de você andar no espírito, na consciência de cunhado. É isso que ele está falando aqui, ó. Este mostra a norma da lei gravada no seu coração, ou seja, no seu entendimento. Quando fala coração assim, amados, é no entendimento. Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, se você anda no espírito, você mesmo vai saber o que está certo ou não, você mesmo vai andar de conformidade com o espírito. No dia em que Iarro, por meio de Yahushua, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, aí aqui ele já está falando para o judeu, ó. Ele já está falando para o judeu, ou seja, para o hebreu. Ali ele está falando para o gentio que não é de lei, tá? E repousas na lei e te glorias em Iarro, e conheces a sua vontade e a prova das coisas excelentes, sendo instruído na lei, ou seja, sendo instruído no físico, tá? Que estás persuadido de que és guia dos cegos. Olha isso, por que és guia dos cegos? Porque essas pessoas estão na lei, no físico, não no espírito, então eles são guias de cegos. É isso que o apóstolo está falando aqui, tá? Então, que estás persuadido e que és guia dos cegos, luz do que se encontra em trevas. Olha isso. Luz do que se encontra em trevas, instrutor de ignorantes. Por que a luz do que se encontra em trevas? Porque as pessoas estão em trevas e vão para esses guias cegos que também são cegos e estão em trevas. Então, essa luz é falsa. Não é a luz verdadeira, porque a luz verdadeira é Yahushua. Ele é a luz que ilumina todo o nosso entendimento. Nada fica obscuro. Nada fica oculto quando a gente tem a luz de Yahushua. A gente compreende tudo, a gente vê tudo claramente. Tá? Então aqui, ó. Que estás persuadido de que és guia dos cegos, verso 19. Luz do que se encontra em trevas, instrutores de ignorantes, mestres de crianças. Por que mestres de crianças? Porque são pessoas que não crescem. Sempre vivem ali, ó, sem crescer, sem conhecimento. Ficam sempre na alienação. Tentam na lei a forma da sabedoria e da verdade. Ou seja, a lei que é a forma da sabedoria e da verdade, não Yahushua. Entende isso? Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Olha isso, amados. Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Iarro pela transgressão da lei? Ou seja, a pessoa se gloria na lei, no físico, e não sabe nem o que é o espírito, porque não sabe o que é andar no espírito. Pois, como está escrito, o nome de Iarro é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha isso, o nome de Iarro é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por quê que é blasfemado? Primeiro, porque eles mudaram o nome, porque aqui está Deus, que é título. Segundo, porque os gentios, eles veem as práticas deles, que eles falam uma coisa e não cumprem. Eles falam, o que ele está falando aqui é tipo, você que fala não rouba, não furta, mas furta, não adultera, mas comete. É isso que ele está falando. Por quê? Porque a pessoa que anda na carne, no físico, e não no espírito, ela tende para a obra da carne. O que é carne, da carne é carne, o que é do espírito é espírito. O próprio Yahushua disse isso para Nicodemos. Então, se você anda na carne, no físico, você não tem uma novidade de vida, uma vida nova em Yahushua. Mas quando você anda em Yahushua, no espírito, ele mesmo vai te transformando no caráter dele. E é uma coisa natural, não é uma coisa forçada. É uma coisa natural, que você muda naturalmente. E isso é visível. Verso 25. Porque a circuncisão tem valor, se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão.
Olha isso. Se você pratica a lei, você tem que se circuncidar. Se você se circuncidar e não pratica a lei, você é como se fosse circunciso. Então você tem que praticar toda a lei. Entendeu? É isso que está dizendo aqui, ó. Porque a circuncisão tem valor se praticar essa lei. Então ele tem valor se praticar a lei. Se você praticar a lei, você tem que ser circuncidado. Entendeu? Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, não adianta nada. Entende? Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Entendeu? Veja, se, pois, a incircuncisão, uma pessoa que não é circuncidada, observa os preceitos da lei, ou seja, a pessoa ela não se circuncidou e ela observa os preceitos da lei, ela porventura será considerada, deixa eu voltar aqui. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? Ou seja, se uma pessoa ela não foi circuncidada, mas ela segue os preceitos da lei, ela será considerada como circuncidada, entendeu? É isso que está explicando aqui. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exterior, nem é circuncisão que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, ou seja, no entendimento. Não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Yahvé. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, amados, é o seguinte: a pessoa, para cumprir a lei, né, ela tem que se circuncidar no 8º dia, né? Que é assim que diz a lei. Então, a pessoa que segue a lei, ela tem que seguir todos os preceitos da lei. Não dá, se você seguir uma coisa da lei, tem que seguir tudo, senão você vai ser maldito. Só que a pessoa que escolheu seguir no espírito, ela não segue mais a lei, ela vai seguir no entendimento. Então ela vai ser circuncidada, não fisicamente como na lei, porque na lei a pessoa tem que ser circuncidada fisicamente. Mas quando a pessoa escolhe andar no espírito e seguir a verdade, que é Yahushua, e aí o que acontece? A pessoa é circuncidada no entendimento. É no espírito, não é mais na lei, não é mais na carne, não é mais físico, mas é no espírito, no entendimento. Entendeu? Então a circuncisão, ela passa a ser sim no entendimento. Entende, amados? É isso, tá? Então eu li aqui para vocês Romanos 1 e 2, capítulos 1 e 2, e daqui a pouquinho eu vou ler para vocês 3 e 4 e vou fazendo assim, tá, amados? E depois eu vou ler 1 Coríntios, porque eu disse para vocês que ia gravar o vídeo, né? Mas eu senti um ardente desejo no meu coração hoje, eu acordei com esse desejo de ler Romanos para vocês e lendo as cartas do apóstolo Shaul, assim. Então, como eu senti isso no meu coração, eu creio que é o próprio Espírito que tocou, né, que está fazendo isso, né, porque quem faz a obra é Ele. Né? No tocante ao Espírito, ao espiritual, é Ele que fala, é Ele que faz, tá bom? Então daqui a pouquinho eu vou gravar o segundo vídeo, Romanos 3 e 4. Fiquem todos na paz de Yahushua e que Yahushua carregue cada um na palma de suas mãos. Até daqui a pouco. Um abraço.